Olá, segunda série. Eu sou o professor Josino Malagueta, trabalho com o componente de Sociologia, certo? E hoje nós vamos trabalhar a aula 131, que é o Praticando de Sociologia, com o tema Diversidade Cultural no Mundo, certo? E agora nós vamos para a leitura da nossa primeira questão. Muito bem, a primeira questão diz o seguinte, ó. Em sociologia, diversidade cultural diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, as danças, vestuário, religião e outras tradições, como a organização da sociedade. Certo? Então, analise bem essa questão da diversidade, né? Diversidade cultural. Estamos falando da diversidade cultural. Sobre a diversidade cultural no Brasil, podemos afirmar que, vamos lá, primeiro item diz o seguinte, sua composição social é formada por europeus, que são os colonizadores, os indígenas, né, que são os originários da terra, e os africanos escravizados. Item 2. O Brasil não pode ser considerado um país diverso, pois a população é majoritariamente branca. E o item 3 diz o seguinte, é um país onde a diversidade está presente nas manifestações artísticas e musicais, certo? Muito bem. E aí nós temos as nossas 5 alternativas que diz o seguinte, ó. Das afirmativas acima, podemos dizer que apenas os itens 1 e 2 estão corretos, apenas os itens 2 e 3 estão corretos, apenas os itens 1 e 3 estão corretos, apenas o item 1 está correto e apenas o item 2 está correto. Então vamos lá, vamos dar um tempo aqui para vocês responderem, releiam com atenção, voltem um pouco no tempo, vejam, releiam a nossa aula e aí resolva a questão que daqui a pouco a gente volta para a correção.
Muito bem. Obrigado aí pela participação de vocês, né? A gente fica aqui acompanhando, vocês respondendo, colocando as respostas aí no nosso chat. E agora nós vamos, então, fazer a correção da questão 1. Vamos lá? Diz o seguinte, ó, em sociologia, a diversidade cultural diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, as danças, o vestuário, a religião e outras tradições como a organização da sociedade. Então, se você for analisar, observar o texto que está aí, você vai observar que o Brasil é um país diverso, não é isso? Então, sobre essa diversidade cultural no Brasil, podemos afirmar que, vamos lá? O item 1, ó, sua composição social é formada por europeus, não é isso? Os colonizadores, os indígenas, os originários da terra, e os africanos escravizados, que vieram para cá para trabalhar com os escravos. Podemos assinalar essa questão aqui, esse item como correto? Então, podemos sim, não é isso? O Brasil não pode ser considerado um país diverso, pois a população é majoritariamente branca. Então, isso aqui está incorreto, não é isso? Não é isso, não é essa a realidade do Brasil. E o item 3 diz o seguinte, ó, é um país onde a diversidade está presente nas manifestações. Então, o Brasil é um país que a diversidade está presente nas manifestações artísticas e musicais, etc. Então, podemos, então, assinalar também aqui o item 3, certo? Vamos, então, lá? Ó. Então, das afirmativas acima, podemos dizer que apenas o item 1 e 3 estão corretos, certo? É isso? Letra C, que é o nosso gabarito? Vamos lá, então, para o gabarito. Exatamente, ó, exatamente. Item C. O Brasil é um país cuja composição étnica é fundamentada prioritariamente em 3 grupos: os indígenas, os portugueses e os africanos escravizados. Presente na afirmativa 1, né? E também a diversidade está presente nas diversas manifestações artísticas e musicais que está sendo afirmado no item 3. Então, nós marcamos corretamente, não é isso? Certo? Muito bem. Depois vieram outros grupos, né, como os japoneses, os italianos, os ucranianos. Então, o Brasil é um país diverso. Certo? Então, a diversidade cultural ela é presente no nosso país. Então, agora nós vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 2. Essa é uma questão do Enem, não é isso? Diz o seguinte, ó, a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Certo? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, vamos lá, então na letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B, perderam a relação com o seu passado histórico. Letra C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Letra C. Letra D, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. E letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Certo? Muito bem. Então, leiam com atenção, releiam e respondam, que daqui a pouco nós vamos voltar para fazer a nossa correção. Tá
Tá certo? Então, até daqui a pouco. Estou gostando da participação de vocês aí no chat. Parabéns aí pelas respostas que vocês estão trazendo para nós. Agora nós vamos ver quem realmente acertou a questão, certo? Vamos lá? Vejam lá a questão. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural. O que é próprio do processo cultural? Seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. É isso? O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente, certo? E aí nós vamos, então, para nossas alternativas. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B. Perderam a relação com seu passado histórico. Será que perderam? Letra B. Podemos, então, já cancelar a letra B aí, né? A letra A, ó, veja lá, permanece como reprodução também não, né? Letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Pode ser, né? Vamos deixar isso aí de alerta. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Negativo. Então, letra D também descartada. Letra E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Também não. Então, qual é a questão correta que nós podemos marcar? Questão C, não é isso? Podemos marcar a questão C, certo? Devemos considerar que tais manifestações derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Então, muito bem,
Parabéns para aqueles que marcaram aí a questão C, a letra C, como a alternativa correta dessa questão 2, certo? Muito bem. Parabéns, então, a todos e vamos para mais uma questão. Vamos aí para a nossa questão 3. Questão 3 diz o seguinte, ó. Vamos lá? A cultura é objeto de estudo nos diversos campos das ciências humanas. Quais são as ciências humanas? A história, a geografia, a sociologia e até mesmo das ciências biológicas, para melhor compreensão e definição deste termo próprio das sociedades humanas nos diversos lugares e nas variadas épocas históricas. A sociologia, especificamente, define cultura como? Então, aí nós temos 5 alternativas, né? Letra A, o conjunto de saberes e tradições que são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. Letra B, a variação social que ocorre nas diferentes épocas em uma mesma sociedade ou comunidade. Letra C, representações simbólicas imutáveis dentro das organizações sociais humanas. Letra D, o acúmulo de saberes de uma determinada época não transferível às gerações futuras. E letra E, elemento sólido e facilmente detectável de um grupamento humano em fase inicial de formação civilizatória. Então, leiam com atenção, releiam, né, a questão, trabalhem com calma e respondam, que daqui a pouco nós vamos fazer a análise dessa questão, tá certo? Muito bem, parabéns a todos aí pela participação, estão colocando as suas respostas aí no nosso chat, certo? Vamos então fazer a análise da nossa questão 3. Veja o seguinte, ó. A cultura é objeto de estudo
nos diversos campos das ciências humanas e até mesmo das ciências biológicas, para melhor compreensão e definição deste termo próprio das sociedades humanas, nos diversos lugares e nas variadas épocas históricas. Porque a cultura ela é uma característica própria das sociedades humanas, não é isso? A sociologia, especificamente como ciência social, define cultura como, então, letra A, o conjunto de saberes e tradições que são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. Letra B, a variação social que ocorre nas diversas épocas em uma mesma sociedade ou comunidade. Letra C, representações simbólicas imutáveis dentro das organizações sociais humanas. Não pode ser simbólica e imutável, né? Porque a cultura ela muda. Letra D, o acúmulo de saberes de uma determinada época não transmissível às gerações futuras. Veja, a letra D não pode ser porque a cultura ela é transmissível, né? Ela é transmitida para as gerações futuras. Letra E, elemento sólido e facilmente detectável de um grupamento humano em fase inicial de formação civilizatória. Qual seria, então, a nossa alternativa correta? Vamos lá? Claro, né, que a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos ler a questão, a letra alternativa A, diretor? Aqui, ó. O conjunto de saberes, então, cultura para a sociologia é o conjunto de saberes, né, e tradições que são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. Isso é cultura, né, para a sociologia. Então, a letra A, alternativa correta. Vocês marcaram corretamente, certo? Muito bem. Vamos, então, para o nosso comentário. Para a sociologia, cultura é o conjunto de saberes e tradições que são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A cultura é algo que ela é transmissível, né? Ela é algo que você pode e que também que é mutável. A cultura muda. A cultura não é permanente, né? Por isso ela é uma beleza, né, das sociedades humanas, porque ela pode mudar, não é isso? Ela pode ser transformada, certo? Muito bem, vamos então para a nossa quarta questão. Diz o seguinte: a cultura afro-brasileira faz parte da herança cultural do nosso país. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos africanos que, desde a colonização, habitam o território brasileiro. De todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que não possui aspectos de origem africana é... Então, aqui vocês atentem bem para o não, né? Que está até em vermelho, certo? E diz o seguinte, letra A, tapioca, capoeira, jongo, umbanda e candomblé. Então, vamos lá com atenção, releiam, que daqui a pouco a gente volta para a nossa correção.
muito bem, parabéns pela participação de todos aqui no nosso chat, com as suas respostas. E agora nós vamos, então, fazer a leitura e análise, a correção da questão 4. Vamos lá? Vejam, a cultura afro-brasileira faz parte da herança cultural do nosso país. Isso é inegável. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos africanos que, desde a colonização, habitam o território brasileiro. De acordo, de todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que não, então vocês tinham que atentar para o não, que não possui aspectos de origem africana é. Então vamos lá para as alternativas. Vamos começar de baixo para cima. Letra E. Aqui, candomblé faz parte? Faz, faz parte da cultura africana. A umbanda, também. O jongo, também. Capoeira, também. Tapioca, não, Tapioca, ela é um alimento feito com massa de mandioca, que é da cultura indígena, não é isso? Então, a nossa alternativa correta é a letra A, não é isso? Letra A. Então, muito bem. A tapioca, como eu já falei, é um alimento feito de mandioca e sua origem é tupi-guarani. Nas outras alternativas, todos os elementos possuem aspecto da cultura africana. Capoeira, considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira, ela foi criada no século XVII pelos escravos da etnia Bando. Jongo é uma dança folclórica de origem africana, acompanhada por instrumentos de percussão. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que surgiu nos subúrbios do Rio de Janeiro em 1908. E Candomblé é uma religião monoteísta africana que cultua os orixás, entidades que representam a energia e a força da natureza, certo? Então, parabéns a todos pela participação aí com a gente, nas respostas, participando no chat. A gente agradece e até um próximo praticando aqui na nossa segunda série, em Sociologia, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.